rapaziada, sou o Henrique do terceiro ano. Estamos aqui fazendo um podcast, mais um dia adorável. Estamos aqui com a Karine. E hoje eu vou falar num podcast com a Karine sobre alcançando metas e objetivos. Quem você é, Karine? Quem você é e o que você faz? Bom, meu nome é Karine, eu tenho 27 anos. Hoje eu trabalho na área de vendas da Globo, atendendo ali a cartela do financeiro, né? Vendendo ações ali de conteúdo, formatos para TV, todos os comerciaizinhos de banco que vocês veem ali. Provavelmente isso em algum momento passou na minha mão, na parte de negociação antes de ir pro ar. Até chegar na Globo, algumas coisinhas aconteceram ali. Sou formada em publicidade e propaganda na faculdade. Hoje eu estou fazendo pós-graduação pela PUC Rio Grande do Sul. Estou cursando ali o X-Design, que é a experiência de vocês, né? Quando vocês mexem ali nos celulares, em sites, em aplicativos, enfim, estou aprendendo a fazer isso tudo. E um ponto importante antes dessas duas experiências é que eu também sou formada, fiz um técnico em logística, eu era mais novinha ali, tinha uns 15 até os meus 17 anos. E hoje eu tô nessa pegada aí de mudar a minha carreira profissional, para vocês verem que as metas, elas realmente vão mudando, né? As expectativas de vida, do que você vai fazer, conforme o tempo vai passando, ela realmente muda. Eu comecei fazendo logística e agora tô numa área de vendas. Coisas bem diferentes, assim, né? Tipo aqueles sites, quando você vai criar uns pequenininhos, você passa por você primeiro para depois ir pro ar? Isso aí. Como que você criava alcançou o isso? seu projeto de vida? Como foi o começo? Olha, o início do início, assim, eu diria que foi na escola. Porque na escola, eu vim de uma escola pública, né? Que se chama José Ribeiro de Souza. E lá na escola eu tive o auxílio de dois professores, um em especial, que é o Adriano Berga, que inclusive, né, na minha época eu não tinha técnico que nem o pessoal tem hoje, assim, na escola. Então, gente, pelo amor de Deus, valorizem isso, porque muda vidas, assim. Foi o técnico que mudou a minha vida. E isso tudo começou através justamente dessa relação com o Adriano. Tiveram outras referências ali, a Milena também, Milena Furtado, que também me deu aula. E quando na escola você começa a criar essa relação com o professor, que é ali o seu mentor, teu amigo, você começa a enxergar as possibilidades da vida, né? O que dá para fazer, o que não dá para fazer. E foi o Adriano que me ajudou, dando esse empurrãozinho aí para começar o técnico em logística lá no Senac Osasco. E foi onde tudo começou a mudar, assim. Então, até o meu segundo ano, eu não sabia o que fazer da vida, não sabia que faculdade fazer, não sabia que curso fazer, não sabia o que eu queria ser. Eu sabia que eu gostava de ler. Ler e escrever, muito. Minhas melhores matérias na escola eram português, eram matérias relacionadas ali à linguagem. E só isso. Eu sabia que eu gostava de ler uns livros, fazer umas histórias ali que, né, não existiam, só existiam na minha Aquelas cabeça. fanfic de... Exato, Nossa. fanfic. E na minha época tinha Orkut, né? Então, fanfic e Orkut ali a gente andava junto. E foi através desse pontapé inicial ali com o Adriano que tudo começou a mudar, porque eu entrei pro técnico, né, no meu segundo ano do ensino médio. E aí, quando eu entrei pro técnico, eu fui com essa mesma visão, né? Falei, bom, esse professor me ajudou na escola, logo, se eu criar uma boa relação no técnico com os meus professores, os professores também vão me ajudar. E foi batata. Eu fui com essa visão, fui com essa estratégia. Desde muito nova eu penso muito nessas coisas. E funcionou. Lá eu conheci uma professora, que se chama Andressa Trivelli, e ela abriu as portas do mundo para mim, me indicou para o meu primeiro emprego. Então, meu primeiro emprego eu comecei por causa da Andressa, nesse mundo de terceiro setor. E foi tudo através dessas conexões. E aí as coisas vão acontecendo, né? Porque, imagina, eu nem sabia o que fazer na escola. Aí, do nada, fui fazer um técnico em logística. E eu só gostava de ler. Nada a ver uma coisa com a outra. E aí o tempo foi passando e conforme o curso no técnico ia se desenvolvendo, criei essa relação com a professora depois de mais ou menos um ano ali no Senac. No trabalho você começa a aprender outras coisas. E aí foi quando eu pensei, bom, tô para me formar, o que eu faço agora? E aproveitei essa amizade com essa professora para tirar minhas dúvidas, né? E foi onde eu conheci a publicidade e propaganda. Foi quando eu decidi começar a fazer esse curso. E em paralelo foi quando eu consegui essa indicação desse primeiro emprego. E aí muita coisa
continuou mudando. Entrei para esse primeiro emprego, fiquei 2 anos e 2 meses lá sendo recepcionista, basicamente uma faz tudo, trocava lâmpadazinha, comprava material de escritório, levava cafezinho para as reuniões, ia comprar presentinho para as pessoas incríveis e talentosíssimas que chegavam lá. E depois de 2 anos e 2 meses nesse emprego e na faculdade, né, porque são 4 anos de curso, eu mais uma vez comecei a questionar se o que eu estava fazendo estava certo, porque eu estava, né, faltava pouco para eu me formar na faculdade. E eu não estava trabalhando numa área que tinha a ver com a faculdade. E aí, o que acontece? Em que decisão a gente toma? A gente começa a perguntar para as pessoas com quem a gente tem uma boa relação. E aí eu comecei a trocar muita ideia com essas pessoas, falar dos meus medos, das minhas vontades. E a minha chefe me apoiou muito a sair desse emprego para ir atrás de um outro na minha área. E aí eu larguei tudo que eu estava fazendo e falei, não, agora vamos ficar uns mesezinhos em casa, né, procurando ali uma oportunidade e vai dar certo. E deu. Mas por que deu certo? Por conta das pessoas que eu tinha essa conexão. Então eu saí de lá sem saber para onde ir. Mas eu não saí de lá e deixei de falar com as pessoas. As pessoas continuaram fazendo parte da minha vida. Então eu continuava saindo lá de Osasco, lá do Conceição onde eu morava, para pegar 9 conduções, ir atrás desse pessoal e almoçar com eles só para manter essa proximidade, né, fazer parte da vida dessas pessoas, até um belo dia que a mesma professora que me indicou para o meu primeiro emprego me indicou para o estágio. E aí eu falei, bom, vamos para o estágio, né? E eu comecei a trabalhar com essa professora. Ela, além de ter me dado aula no técnico, foi minha parceira de trabalho. Caramba. E aí a gente ficou um tempinho trabalhando juntas, porque depois ela mudou de emprego. E eu fiquei nesse estágio por quase 2 anos. Foi 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, por aí. E só saí desse estágio porque, como era uma ONG, e infelizmente a gente sofre com a falta de investimento ali no terceiro setor, eu tive que, né, o contrato não foi renovado, fiquei em casa e fui atrás de uma outra oportunidade, mas agora formada, porque eu tinha me formado na faculdade, e já tinha experiência na área, porque eu fiz o estágio. Então eu pensei, bom, agora vamos procurar alguma coisa que tenha a ver com isso, né? E foi quando eu entrei para uma agência de marketing. Ou seja, eu fiquei quase 4 anos no terceiro setor e saí de lá para ir para um ambiente completamente diferente, que era numa agência de marketing. Já tava caminhando pra sua área já. Já, e olha que loucura, quando eu entrei lá foi em fevereiro de 2020 e a pandemia veio em março. Nossa. Ou seja, eu fiquei 4 anos e 6 meses lá. Desses 4 anos e 6 meses, os 2 primeiros anos, que são os mais desafiadores, porque você aprende, né? Entende como as coisas funcionam, tira suas dúvidas, erra muito. Até pegar o ritmo demora demais. Nossa, cara, e assim, a gente erra bastante, até aprender a fazer as coisas, né? Erra muito e faz parte, tá tudo bem, a vida é assim mesmo. E depois desses 2 anos aprendendo sozinha em casa, porque a gente estava no meio da pandemia, eu fui obrigada a ficar de home office, eu tive que correr atrás sozinha, né? Então, assim, era eu e eu. Estudando, aproveitando os milhares de cursos online que tinham ali na época, da USP, de Harvard, de Stanford, de todos os lugares possíveis que tinham conteúdos gratuitos, eu estava envolvida no meio para aprender alguma coisa. E foi isso que foi me dando bagagem, experiência para conseguir me desenvolver em casa. Porque imagina, você tá ali acomodado 4 anos no terceiro setor. Aí do nada você vai para um lugar completamente diferente e estoura a pandemia. Em casa, sem orientação, perdido, nossa. O que você faz? Você tem que aprender. Ou aprender ou aprende. Ou você aprende, você foi a prova de fogo, né? Eu aprendi. Eu aprendi, fiquei 4 anos lá. Só que aí depois de 4 anos na agência, eu entrei como analista lá. Depois de 1 ano e meio como analista, eu fui promovida a head de conteúdo, então eu virei gerente da área. E depois disso, de ser head de conteúdo, eu fiquei mais 1 ano ali nessa liderança, eu fui promovida a coordenadora de marketing. E aí eu fiquei quase 2 aninhos aí nessa última fase, 1 aninho e pouco. E pensei, cara, tá bom, aprendi muito, evolui muito, mas e agora? O que eu quero da minha vida? Porque eu já tava formada, tava fazendo minha pós. Teoricamente, você começa a alcançar suas metas, né? Porque você se forma na escola, aí você quer fazer um curso, você se forma no curso, aí você entra pra faculdade, se forma na faculdade. E aí?
Aí você começa a fazer. Após, inclusive, ela veio para me ajudar a lidar com o meu trabalho. Porque eu estava em casa sozinha. Então eu tinha que aprender a fazer aquilo que eu estava fazendo. E nada melhor que estudar para isso, né? Ainda mais para melhorar seu currículo. Então, continuei após, só que quando eu terminei, já estava acostumada com as coisas que eu fazia ali na agência. Falei, e agora? Né? Com 27 anos, o que eu faço da minha vida? Porque não para, não é só porque você saiu da escola, se formou na faculdade, fez uma pós, putz, acabou, não vou estudar mais o resto da vida. Gente, mentira. Você estuda. Continuar estudando para aprender mais. Muito, 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 muito. E é isso, eu entrei pra Globo depois disso. E na Globo, por exemplo, eu já fiz 2 cursos, agora tô inscrita em mais 2 que começam semana que vem. E é nessa pegada. Estudando, estudando sempre, porque não tem como, gente. A gente só se dá bem na vida estudando. É assim que você aprende a conversar com as pessoas, a criar essas relações. Então, eu diria que tudo começou ali, justamente com a troca, né? E foi essa troca que me fez chegar até onde eu tô agora. E eu tenho certeza que não vai parar aqui. Entrei na Globo, tô na minha área, vou me desenvolver na minha área, mas obviamente a gente já tem aquela ambição de ser mais, de querer mais. Mas para ser mais e querer mais, primeiro eu preciso aprender a fazer o que eu tô fazendo, né? Então, eu tô lá há pouco tempo, tenho uma curva de aprendizado aí pela frente para se desenvolver. E provavelmente, se eu voltar aqui, né? Daqui a algum tempinho, vocês vão me ouvir falando outra coisa completamente diferente, porque a vida já vai ter mudado. Você pretende alcançar mais objetivos na sua vida, mais pra frente? Tipo, daqui a 1 aninho, 2 anos? Você diz mudar os Não, alcançar mais objetivos, tipo, Ah. uma coisa que você quer pra agora, Ah, mais pro futuro. tem coisinhas que já estão acontecendo. Eu acho que eu esqueci de comentar no início do podcast, mas eu sou homossexual, tô num relacionamento há 4 anos. E a gente tá numa fase muito importante da nossa vida e que o trabalho acaba ajudando, inclusive, nessa fase. A gente é noiva há 2 anos, a gente tá comprando o nosso apartamento, a gente vai pegar a chave dele agora em dezembro. Então, eu diria que o trabalho, ele ajuda a gente a conquistar essas pequenas vitórias na vida. Tava falando sobre os seus objetivos. O que você quer alcançar mais daqui a 1, 2 aninhos? Você falou do seu apartamento, da sua casa, né? Eu acho que, assim, por enquanto, é isso, né? As coisas vão mudando com o passar do tempo. Acho que algumas metas que eu coloquei para esse ano eu já consegui cumprir, que é pegar o AP. Então, o AP tá em dezembro, isso é um objetivo, graças a Deus, uma meta batida. Trocar de emprego era um outro objetivo, uma outra meta, e eu também consegui. E daqui pra frente a ideia é aproveitar o máximo que eu puder essa experiência que eu tô tendo, na área que eu tô tendo, na empresa que eu tô tendo. Curti muito meu AP porque foi muito sofrido esses 2 últimos anos trabalhando desse nível pra conseguir ter tudo que a gente tem. E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Daqui a pouco a gente vai querer uma casa, vai querer mais 2 cachorros, umas 3 crianças, então vai acontecendo. Você teve muitos desafios pra você começar a trabalhar nessa área? Tive vários, porque eu venho da quebrada, né? Quebrada, sou homossexual. Como eu comentei ali no início, não tive a melhor formação do mundo. Vim descobrir o que era ENEM muito tarde, infelizmente. Minha família é muito Caxias, não tinha muito conhecimento nesse nível. Então, eu infelizmente não pude aproveitar muito essa questão de vestibular para estar onde eu tô, e isso tem um preço, tem um peso. E é muito difícil porque a sociedade que a gente vive aponta muito, né? Então, os desafios, eles são constantes nesse aspecto. Você se questiona muito porque você veio da favela, porque você é preto, porque você não fala inglês, porque você não fala espanhol, porque você não é 1000% bom em matemática. E conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo que, na verdade, você não só pode, como você deve. Você é autossuficiente para conseguir encarar isso tudo. O problema é que lá no início a gente não sabe disso, né? Então você fica meio triste, mas depois você vai criando essa casquinha, vai ficando mais equilibrado, eu diria. Não é fácil, mas você vai se adaptando. Esse sempre foi seu objetivo inicial, ter essa profissão? Não, eu nem sabia o que eu queria fazer. Não tinha noção do que fazer quando eu estava na escola. É isso, eu escrevia coisas que vinham na minha cabeça, me dava muito bem em matérias tipo português, mas eu não tinha noção do que eu queria fazer até o 2º ano, quando eu entrei no técnico. E foi por causa do técnico, por causa da professora no técnico, que eu comecei a ter uma inspiração, né?
A Andressa, antes, ela foi minha professora e a gente é amiga até hoje. A gente se fala até hoje, a gente conversa até hoje. Não só ela, como o Adriano, como outras pessoas que foram muito influentes e muito importantes na minha vida. Porque a gente escuta muito não. Ainda mais quando a gente vem desse cenário, quando a gente carrega com a gente todo esse estereótipo, né? Porque, imagina, você chega num lugar cheio de branco loiro. Nossa. Pessoal tudo rico. Você fala um monte de gíria. Já vai olhar você de olho torto, já vai vestir direito. Exatamente. Então, desde muito nova eu tenho esse olhar, porque desde muito nova eu sei que eu sou homossexual. Então, desde pequena eu já sabia os olhares, o tipo de olhar, como a pessoa já chegava te interpretando, te julgando. E isso acontece até hoje. Direto. Direto, direto. O ponto é que é isso, né? Com o passar do tempo, você vai vendo as suas qualidades. E você vai escolhendo quem são essas pessoas que ficam do seu lado. Se vale a pena ter uma amizade com um professor, porque com um amigo, com um colega do trabalho, aprende a se relacionar de novo com os pais, por exemplo, porque a gente também tem isso, e os pais também são importantes, né? Pô, pai e mãe é tudo também nessa trajetória, porque você vem cheio de dúvidas, eles também não sabem de nada, finge que sabem para ajudar a gente. E no final das contas, eles abraçam aquilo que você acha que é o melhor para sua vida ou não. E eu tive a sorte dos meus pais me acolherem nesse sentido, de quando eu decidi sair do emprego, por exemplo, e né, deixar de ganhar o que eu estava ganhando para ganhar metade. Eu tive o apoio dos meus pais, graças a Deus tive esse benefício, né? O incentivo deixa você mais forte pra você querer o que você quer. Total, e foi isso que deu gás de pô, e ainda mais nesses últimos anos, sabe? Como eu comentei, na minha época não tinha técnico na grade da escola. Então, eles passavam ali aplicando prova, pegavam os melhores alunos, você selecionava alguns e se você tivesse no meio, show. Hoje não, tipo, hoje as pessoas têm isso, vocês podem escolher o que fazer, gente. Tipo assim, é uma grandíssima oportunidade, isso tem um valor absurdo na vida de todo mundo. E assim, não é tudo, né? Pelo menos eu não tive essa oportunidade, foi mais custoso. E conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que, pô, venci, né? Tamo aí, não foi fácil, não vai continuar sendo fácil, mas a gente tem que ter resiliência, tem que saber administrar bem as coisas para conseguir chegar bem no lugar e sair bem dele também. Agora uma perguntinha bem legal pra você, o que é felicidade? Meu Deus do céu. Olha, eu acho que felicidade é você conseguir enxergar no simples, você entender que o que é simples é o que é necessário. Porque quando eu olho para todo esse histórico, né? Eu lembro de quando eu dormia 4 horas por noite, lembro das 9 condições que eu pegava, lembro de passar 6 horas por dia na rua pegando o transporte público para ir trabalhar e estudar, lembro dos julgamentos das pessoas por não saber falar inglês, por não saber se comunicar direito, por não entender o que as pessoas estavam falando. Eu tive que aprender isso também. Eu fui pro lugar sem saber nada e tive que crescer ali. E quando você olha isso tudo e vê que você consegue chegar onde você tá, pô, você percebe que você é autossuficiente, sabe? É claro que você precisa das pessoas para te ajudar nisso, mas isso tudo vem da sua vontade. Então, acho que ser feliz é você conseguir, de fato, entender que você tem o que você precisa para conseguir chegar onde você quiser chegar. Basta correr atrás. Não interessa a forma. Com quantas pessoas você vai ter que falar, se aquilo foi ou não do jeito que você queria. E aí, gente, as coisas não são como a gente quer que elas sejam. Nunca vai ser nada. E a gente tem que tirar força disso pra continuar seguindo. Então, acho que eu sou feliz por ver essa leveza toda em tudo. Acho que na época pesou muito, mas hoje ser feliz é ver que todo esse esforço vale a pena. E pra você, o que é caráter também? Nesse mesmo assunto. Olha, eu acho que caráter entra um pouco nesse contexto de equilibrar as coisas, sabe? Porque a gente não vai trabalhar só com pessoas, por exemplo, que a gente gosta. Tem gente que você vai odiar e você vai ter que aprender a lidar com ela. Vai ter essas pessoas assim. Sempre, cara. E você começa na escola pensando, nossa, não suporto fulano. E a real é que você às vezes não vai suportar nem o seu chefe. Então, quando isso acontece, a gente precisa ter caráter, né? Eu preciso enxergar o Hendrik como o Hendrik é. Ele tá aqui na minha frente, olhando no meu olho, sendo simpático comigo.
não tá sendo mal educado, Não. tá sendo fofo, tá aí rindo, se esforçando pra conseguir brincar. Você ter caráter é isso, sabe? É você querer aprender, é você dar a cara a tapa mesmo e saber mediar as coisas diante das situações pra conseguir ficar bem, ter boas relações e, acima de tudo, não se prejudicar por causa disso, né? É. O que você acha bom pra ter um bom caráter? Acho que a troca com as pessoas, ouvir muitas opiniões, expressar suas opiniões. Debates, eles são fundamentais na nossa vida para que a gente crie bagagem para discutir com as pessoas. É muito importante saber ouvir, é muito importante saber falar. Contar uma história bonita, cara, chegar aqui, saber se vender, saber como recepcionar uma pessoa, como trocar com essa pessoa. Isso é muito importante. E a gente consegue um bom caráter fazendo isso tudo, sabe? Lendo muito, ouvindo muito, porque daí você começa a pegar a opinião de um, ponderar ela, pegar a opinião do outro, ver o que faz sentido ou não, o que você não concorda ou não, para construir o seu caráter. É como se fosse uma soma ali. E o que você considera importante pra você ultimamente? Importante no âmbito pessoal, assim. Pessoal, no trabalho, o que você acha mais importante? Olha, eu acho que depois de tanto tempo correndo, e sabendo que isso é só o início dessa correria, mas depois de tanto correr, assim, eu acho que o importante é eu conseguir entender que eu venci. É importante a gente reconhecer essas vitórias durante a vida, sabe? Porque senão a gente se cobra muito o tempo inteiro. E parece que nunca vai ser o suficiente. E a real é que nunca é o suficiente. A nossa cabeça, ela sabota a gente nesse sentido, porque ela fica fazendo a gente correr atrás de tudo o tempo inteiro. Então, vocês estão aqui arrasando nesse podcast maravilhoso, já pensando, pô, como eu posso fazer melhor da próxima vez? Né? O que a gente muda aqui para conseguir entregar mais, gravar melhor, enfim, tem um set, né? E isso é importante. Você olhar para isso e entender que você tem que mudar é muito bom, mas você reconhecer que você chegou até aqui, colocou a mão na massa, colocou as luzinhas, botou a cortina, colocou a mesa, as cadeiras, trouxe a água, um cafezinho. Cara, isso já foi um grande passo já. Porra, e bota um grande passo nisso, é o necessário, é com o básico que a gente começa. Então, eu acho que é sobre. Agora vai começar o nosso bate-bola. Medo. Eu vou te falar 4 palavras aqui pra você. E você vai ter que falar o primeiro que vem na sua cabeça. Fechado? Tá. Vai, família. Amor. Você. Meu Deus. Desespero, eu acho. Globo. Ai, sonho. Vida. Difícil, mas boa. Aquelas, pode falar duas? Pode ser que sabe, mano. Separamos uma caixinha pra você sobre perguntas do nosso ensino fundamental, do ensino médio. Aí você pode separar algumas pra você ler. São 3, né? É isso. Vou pegar a primeira aqui. O que você queria ou quer ser quando se torna aquilo? Caraca, que reflexão isso aqui, cara. Você é louco? Quem escreveu essa negócio aí? Agatha dos Santos, 7º A, eu acho. Ó, 7º ano, caramba. O que você queria ou quer ser quando se torna aquilo? Caraca, essa foi profunda. Eu acho que o que eu queria ser quando eu me torno aquilo é de fato realizar a minha meta. Porque, se eu entendi bem aqui, né? O que eu quero ser quando eu alcanço um objetivo é uma meta que eu tracei. Então, eu queria começar a trabalhar e conseguir meu primeiro emprego. Bati a meta. Vamos para a próxima meta agora. Qual que é? Mudar de área. Mudamos de área. Então, próxima meta, mudar de empresa. Mudamos de empresa. Eu acho que quando você se torna aquilo que você quer ser, você sempre pensa em uma forma de ser ainda melhor. Verdade. Próxima? Pode ser. Eita, essa daí é grande, hein? Diga quem você é sem dizer sua profissão. Boa, essa pergunta foi boa. Mãe, tô na Globo. Acho que isso responde bem. Demais. Mãe, tô na Globo. Acho que isso já diz muita coisa pra mim.
Gente, vocês estão muito criativos na pergunta. O pessoal do 7º ano tá arrasando aqui. Agora vem um do primeiro. Como você se tornou essa pessoa que você é hoje? Errando muito. Errei muito. Muitas vezes. Muitas mesmo. E tudo bem. Porque ninguém nasce sabendo. O ponto é que quando você erra, você tem que aprender que erra. Né? Não é só errar, ir lá, fazer o mesmo erro. E passa, ir lá e errar de novo com a mesma coisa. No erro, né? Procurar mudar. Isso aí. Não é persistir no erro, é mudar. Então, eu acho que errar é o que constrói. No fundo, o nosso caráter, os nossos princípios. É isso que faz a gente ser quem a gente é, conforme os anos vão passando. Queria agradecer a Karina por vir no nosso podcast hoje. Uma palavrinha final para o nosso telespectador que tá vendo esse podcast. Gente, aproveitem a experiência na escola. A escola, ela é o lugar perfeito para vocês continuarem vivendo a vida de vocês e aprendendo a ser boas pessoas. A escola te permite errar, a escola te permite acertar. Se você é uma pessoa disposta, você consegue fazer muitas coisas diferentes, ainda mais com essa grade tão diferente de ensino que está tendo agora. Então, façam desse momento algo que seja relevante para a vida de vocês. Aproveitem os professores, aproveitem os amigos, as pessoas que vocês gostam, que vocês não gostam principalmente, porque elas vão te ensinar no futuro. Pra caramba, você sabe. E façam disso aqui algo que de fato mude, assim, que faça diferença na vida de vocês, porque isso não volta. E pode parecer meio clichê falar isso, mas eu sinto falta da escola, Também então... tô chegando indo embora já, nossa, tá batendo aquela saudade. Bate. E quando você tá ali no último ano, começa a fazer, ir ali de pijaminha, fazer... Eu nem lembro mais qual que é o nome disso. Trote. De trote, obrigada, Trote. tá? Tô entregando a idade sem querer querendo. Quando você lembra dessas coisas, inclusive eu trouxe até algumas fotos pra mostrar na palestra sobre isso, você vê o quanto foi bom. E isso não volta. Então, aproveitem muito esse momento, essa leveza, porque isso vai, com certeza, aquecer o coração de vocês lá no futuro. E também ficar só as lembranças, só no celular, na mente. Entendeu? É isso aí. Queria pedir muito obrigado pro pessoal que tá assistindo esse podcast e até a próxima. Valeu!